Comecei a investir sem saber nada, investindo pouco, e eu quero trazer para vocês esse vídeo para que vocês entendam que não precisa ter muito conhecimento e aos poucos a gente vai entendendo melhor como funciona o mundo dos investimentos. E novamente dizendo a vocês que sou uma pessoa comum, que nem você que está aí do outro lado da tela, eu quero explicar o máximo para vocês de como funciona os fundos imobiliários, que é esse tipo de investimento que eu iniciei, e quero dizer para vocês que não vai ser só esse tipo de investimento que vai estar dentro da minha carteira de investimentos, vai ser outro, porém no começo esse vai ser o principal que eu vou estar falando aqui. E primeiramente eu vou falar o seguinte: comece o mais rápido possível. Riquelme, eu tenho 35 anos, não importa. Tenho 45, tenho 60, tenho 18, não importa. Comece, viu esse vídeo agora, não faz nenhum tipo de investimento, começa a investir agora. Não perde tempo de forma alguma. E como eu tinha prometido, agora eu vou falar sobre fundos imobiliários de uma forma que qualquer pessoa, quando eu falo qualquer pessoa, é qualquer pessoa mesmo, consiga entender de fato como funcionam os fundos imobiliários, como eu posso investir, como eu vou receber, onde está o lucro, onde está o prejuízo, tem risco, não tem. Vou deixar bem claro para vocês aqui como funciona de fato os fundos imobiliários. E onde que a gente se encaixa dentro dos fundos imobiliários, que todo mundo fala, fundo imobiliário para cá, renda mensal para lá, ações para lá. Onde a gente se encaixa dentro dos fundos imobiliários. Aqui é o seguinte: existem os cotistas, que somos nós, somos a gente, pessoas normais, somos cotistas. Nós somos as pessoas que vamos comprar cotas, que é os fundos imobiliários que liberam essas cotas. Cada tipo de fundo imobiliário, ele tem um valor de cota diferente, pode subir, pode descer, tem um rendimento diferente também. Isso a gente vai entender um pouco mais na frente. Mas aqui basicamente é isso. Nós somos o cotista e tem o fundo imobiliário. Nós compramos as famosas cotas que está dentro dos fundos imobiliários. E com o dinheiro dessas cotas, os fundos imobiliários compram prédios, compram galpões, compram shoppings, e com essas aquisições, esses fundos alugam esses imóveis para grandes mercados aí nacionais, por exemplo, rede de supermercado, shoppings, escritórios de alto padrão. E aí você deve se perguntar: beleza, a gente compra cotas, o fundo imobiliário investe em terrenos, prédios, galpões, e onde que a gente ganha nisso? Aí é que está o segredo. E eu vou te explicar de uma forma que você vai entender bem. Dentro dos fundos imobiliários eu falei que vai ter prédios, galpões, shoppings e entre outros tipos de edifícios, de imóveis que os fundos imobiliários têm. Porém, tem até uma exceção. Tem fundos imobiliários que eles são basicamente um emprestador de dinheiro. Eles são basicamente ali um banco. Ele empresta dinheiro, por exemplo, para empresários do agronegócio. Eles emprestam dinheiro para outros fundos e por aí vai. Mas eu estou falando aqui da forma mais básica para você entender. Então, com esses imóveis que os fundos imobiliários têm, por exemplo, os prédios, galpões e shopping, eles vão alugar para essas empresas e essas empresas vão pagar o aluguel para os fundos imobiliários, a empresa que administra o terreno, o espaço que aquela empresa está lá. E aí nós cotistas temos duas formas de lucrar, que é com os dividendos, onde todos os meses cai um pedacinho de aluguel para nós, os cotistas. E tem também a valorização. As cotas podem valorizar, sendo assim, aumenta o seu patrimônio, sem necessariamente ter aportado mais. Então o que acontece? Poxa, Riquelme, tu me disse que a gente ganha com dividendo, que seria o aluguel, e ainda ganha com valorização? Sim. O que acontece? A gente pode comprar uma cota por R$5 e daqui a um ano essa cota está valendo 10. Então meio que a gente duplicou o nosso patrimônio. Vocês conseguem entender? E eu vou deixar ainda mais simples para você que está aí do outro lado da tela entender melhor como funciona isso. Vamos lá? Vamos supor que tem um fundo pagando 1% ao mês, que no caso daria aí 12% ao ano. É um pouco mais alto do que a média geral, porém tem fundos na minha carteira que paga esse valor por ano. Vamos lá. Se você investe R$100 no mês, um fundo que paga 1% ao mês, você vai receber R$1 nesse mês, beleza? E até parece pouco, né? Realmente, no primeiro momento, parece pouco mesmo, e eu entendo todos vocês que acham que isso é pouco. Mas vamos lá. Então, eu vou fazer uma simulação com um fundo imobiliário que tem mais de 1.400.000 cotistas, que é o MXRF11. Um fundo que aí é muito popular e muita gente conhece ele, para que você tenha noção de basicamente como seria o seu investimento aí a longo prazo. Aqui está o MXRF11. É um dos fundos mais populares do mercado, né? E hoje ele está na cotação de R$ 9,92. E aqui eu fiz uma simulação investindo R$100 todos os meses. E eu vou explicar para você de uma forma bem fácil. Vamos supor que a gente comece investindo R$100 no primeiro mês e todos os meses a gente vai aportar R$100, sendo que essa simulação vai ser de 24 meses, ou seja, 2 anos de investimento. Considerando que todo o dinheiro que vai cair por mês para mim, como rendimento, como pagamento de aluguel desse fundo, nós vamos já investir. Então, por exemplo, no primeiro mês a gente vai investir 100, mas vamos supor que no final desse mês, no próximo mês, a gente vai receber aí R$1, vamos supor, né? R$1 de dividendo, de aluguel.
Então, no próximo mês, ao invés da gente investir R$100, a gente vai colocar R$100 mais o dividendo que ele nos pagou, que seria ali R$1 a mais. Então, vai ser R$101 aportado por mês. No próximo mês, já vai ser R$100 mais os dividendos do próximo mês. Entendeu? Então isso vai formando uma bola de neve. Mas vamos lá. Se o custo por cota é de R$9,92, o último dividendo dele foi 10 centavos no mês, nós adquirimos ao total de 2 anos 284 cotas. Nós investimos um total de R$2.500, mais os dividendos daria um valor total de 2.854. Então nós tivemos um retorno mensal de R$28,40 no final de 2 anos. Então 2 anos aportando esse valor, nós estaríamos com a renda mensal de R$28,40. Então a gente já vê que, poxa, para 2 anos não foi um aumento significativo aí, foi um aumento de aproximadamente R$354. Beleza. Agora a gente vai fazer uma simulação um pouco maior. Vamos supor que a gente começa investindo R$250 e todos os meses a gente vai investir os R$250, sendo que vamos considerar o reinvestimento dos dividendos que cai para nós todos os meses. Então, essa mesma cota valendo R$9,92, com o mesmo dividendo de 10 centavos por cota, nós já teríamos 2.109 cotas. Olha a diferença. E essa simulação aqui eu estou fazendo com 5 anos, não é mais com 2 anos, tá? O investimento total seria de R$15.250. Porém, o nosso capital mais os dividendos, que seria aquele dinheirinho que está vindo para nossa mão todos os meses ali de aluguel, já seria de R$21.133,40. Olha a diferença, a gente já teve mais de R$6.000 de lucro em cima desse valor, então o nosso patrimônio já aumentou bastante e, consequentemente, o nosso rendimento mensal vai ser bem maior também comparado. Isso lembrando que nessa simulação não temos valorização e nem desvalorização de cota, sendo que possa ser que essa nossa cota tenha valorizado, aumentando mais ainda o nosso capital, ou talvez desvalorizado, que é aí onde tem um pouco de risco também. Nada é 100% de garantia de ter um pouco menos de patrimônio. E nessa simulação, nosso retorno mensal já seria de R$210, sendo que parei de reinvestir. Quanto que cairia para mim todos os meses? Em média, R$210 todos os meses, e isso foi uma simulação de apenas 5 anos investindo, 5 anos, e a partir desse momento a gente não reinvestir mais, seria mais ou menos esse valor, R$210, todos os meses caindo R$210. Muito bom, né? E o risco? Não existe risco nessa situação? Existe sim. E aqui é onde eu vou te trazer. Eu peguei aqui um fundo imobiliário que se chama Tord, e há 10 anos atrás, esse fundo ele estava num valor de mais ou menos aí entre R$48 e R$52. E o que acontece? Hoje, esse fundo vale aproximadamente R$1,42. Então significa que se há 10 anos atrás você tivesse investido R$1.000 nesse fundo, hoje você teria apenas R$34 de patrimônio. Então uma perca absurda. Aí você me diz, poxa, Riquelme, como que o fundo imobiliário pode ser uma coisa a longo prazo? É uma coisa a longo prazo, é uma renda mensal que vai vir. Nessa situação aí, a gente não considera o retorno do dividendo, porque todos os meses ia estar caindo ali o valor dos aluguéis, que foi ali onde eu falei, onde todos os meses cai alguns centavos, depende muito de fundo para fundo, mas seria ali o valor mensal que cai todo mês para você de dividendos. Aqui não considera, aqui só consideramos a valorização da cota. Nesse caso aqui seria muito prejuízo. Porém, não é só de risco que o fundo imobiliário vive. O fundo imobiliário também vive de altas e grandes valorizações de mercado. Já em outra cota, como por exemplo a NSLU 11, nós vemos que se a gente tivesse investido R$1.000 há um ano atrás, hoje a gente já teria 1.500. Então basicamente teríamos ali aumentado em metade, em 50% o nosso patrimônio apenas com esse fundo imobiliário. Sendo que é muito importante a gente diversificar a carteira para que se tenha uma perca em um tipo de fundo, mas que a gente também tenha fundos que possam valorizar. Então sempre fica nessa escala de sobe e desce e a gente nunca sai perdendo muito e nem também ganhando muito. O objetivo da gente é que todos os meses a gente tenha uma renda mensal sólida, que a gente consiga ter uma previsibilidade na nossa renda mensal e que todos os meses possa cair ali um dinheirinho pra gente. Então nesse caso a gente já teve uma valorização bem grande e com certeza o nosso patrimônio já teria alavancado bem mais do que naquela simulação que a gente fez lá no comecinho com o outro fundo, que é o MXRF11. Ele já estaria aí um pouco mais valorizado do que aqueles 21 mil que a gente falou, tá lembrado? E quais são o que os fundos imobiliários deixam aqui pra gente? Que não é dinheiro fácil, não é garantia, tem risco, mas ficar parado também tem. E por que eu falo pra você que ficar parado tem risco? Se você vem aqui comigo, tem a inflação todos os anos, se a gente pega o nosso dinheiro e a gente guarda dentro de casa, esse dinheiro não vai valorizar de forma alguma, a tendência dele é desvalorizar. E a gente investindo nisso, a gente está criando uma visão mais ampla, a gente está criando uma visão de negócio, a gente de fato está
virando um investidor. E a tendência de quem é investidor é de sempre ter uma situação financeira melhor comparado à maioria da população, e que a gente vê que de pouco em pouco a gente começa a ter uma noção melhor de como funciona, e a gente até pode aportar mais dinheiro para que no futuro a gente consiga ter uma renda mensal, que a gente consiga aí nos aposentar, e de fato esse dinheiro dá para se aposentar sim. Na simulação que eu fiz foi R$200 por mês, mas dependendo de quanto a gente for investindo, o patrimônio vai ficando grande, quem sabe aí R$3.000 por mês, 10, 20 mil reais por mês recebendo apenas de dividendos, sem precisar estar tirando nada demais do seu bolso nesses tempos. E aí, se caso você quiser retirar o seu dinheiro de onde você fez o investimento, você pode também retirar o seu patrimônio e aí fazer um investimento, caso aí você queira. Mas o objetivo desse vídeo é mostrar que é simples, não é coisa de, poxa, isso aqui é muito complicado. Não, tem muitas pessoas no YouTube aqui que falam muito conteúdo sobre os fundos imobiliários, pessoas que entendem muito bem do assunto, economistas. É bom a gente acompanhar pessoas desse nível, com certeza a nossa mente vai abrir para os negócios. E eu só peço para você que ficou aqui até o final do vídeo que curta e se inscreva no meu canal se você está gostando de acompanhar esse conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês. Como vocês sabem, eu sou uma pessoa comum, novamente falando aqui, eu tenho a minha estamparia, mas eu resolvi investir e resolvi documentar essa jornada aí de investimento, e todos os meses eu vou estar trazendo vídeos sobre os meus aportes, quanto está o meu patrimônio, como está sendo distribuída a minha carteira. Esse vídeo aqui foi mais para mostrar como funciona os fundos imobiliários e que vocês entendam que é simples, não é nada de outro mundo, não é nada de, é uma coisa super diferente. Não, é uma coisa simples que muitas pessoas acham que só investem quem tem uma grana alta, mas não é verdade. Qualquer pessoa pode estar investindo nos fundos imobiliários. Espero que você tenha curtido esse vídeo e até o próximo vídeo. Tamo junto!